Fala pessoal, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Power Apps na Prática. No vídeo de hoje você vai aprender duas fórmulas que vão te ajudar muito a fazer classificações aí dentro de qualquer tabela no Power Apps. É isso mesmo, pessoal. Então você vai aprender aí como ordenar aí as suas tabelas com duas funções e diversas variações bem legais que eu tenho certeza que algumas dessas você ainda não conhecia. Vai ser um vídeo mais objetivo, mais direto ao ponto, e você já sabe aí, se você gosta de vídeos assim, se você gosta dos vídeos do canal Power na Prática, tem que se inscrever aqui no canal. Eu vi uma métrica aí que mais de 60% que assiste os vídeos ainda não é inscrito, então o que você está esperando para aprender o Microsoft Power Apps aqui no Power Apps na Prática, o maior canal da América Latina exclusivo aí de Power Apps. Então já estamos aqui dentro do Power Apps, né? E aqui a gente vai trabalhar então com duas funções, né? Que vai ser a função sort e a função sort by column. A gente já vai ver a diferença entre elas, né? E a gente não só vai ver um exemplo de cada, a gente vai ver mais ou menos umas 3 variações para de fato sedimentar e você aprender essas duas funções de uma vez por todas, tá? Legal? Então olha só, aqui dentro então eu tenho uma galeria, né? Essa galeria está vinculada na nossa lista requisição, essa lista requisição aqui. Essa lista de requisição rapidinho, só para mostrar para vocês, é essa daqui, né? Eu tenho, olha só, nome do material, código do material, né? Eu tenho colunas aí de pesquisa, eu tenho mais outras colunas aqui, né? Por exemplo aqui, ó, número da requisição, status, prioridade, se é uso próprio ou não, enfim, são várias colunas, então a gente quer trabalhar aí fazendo ordenações, beleza? Então, primeira coisa, como que a gente vai fazer aqui com a função sort? A função sort, ela classifica por uma expressão, isso é muito importante a gente entender, porque a função sort by columns, ela classifica por colunas, essa é a grande diferença. Um exemplo muito simples, né, que a gente pode fazer aqui, olha só, é usar a função sort, né? Eu tenho aqui ó, a função sort, aí ela me pede alguns argumentos, né? Ó, eu tenho a fonte, que é a minha lista de requisição que vocês acabaram de ver, poderia ser uma tabela do Excel, por exemplo, poderia ser aí uma entidade dentro do Dataverse, né? Aqui eu coloco a minha expressão. Expressão é sempre fórmula, mas não necessariamente você pode colocar uma fórmula. Aqui eu posso colocar diretamente, né, o nome de alguma coisa, alguma coluna que eu quero classificar. Por exemplo, eu vou classificar ela aqui por número da requisição, né? Que é esse primeiro aqui, ó, número da requisição, né? E aí, o próximo argumento, olha só que legal, ele já me traz aqui duas opções. Se eu quero filtrar ascending ou descending, que é crescente ou ordem decrescente, né? Então, se eu colocar ascending aqui, ele vai, né, pegar os primeiros registros, né? Por exemplo, aqui o primeiro registro do meu número é o 1002, até aqui eu tenho o 1029. Se eu colocar descending, ele ia aparecer os primeiros de baixo para cima, tá? Essa é a única diferença. Olha só, se eu coloco este daqui, né, de ordem crescente, então se a gente for olhar aqui, deixa eu trazer, ó, 1002, 1004, né, e aí por aí vai. Se eu coloco aqui ao contrário, né, olha só, vamos esperar ele atualizar. Já atualizou, ó, trouxe o 29, o 28, ou seja, o de baixo para cima, tá? Legal. Outra coisa que você pode fazer, pô, Danilo, eu quero filtrar aqui, por exemplo, pelos pendentes, né? Então vou colocar aqui os pendentes é o status, né? Coluna status da requisição. Então vou colocar aqui, ó, alterar para status requisição. Olha só, simplesmente eu altero. E aí ele vai já trazer, e olha só, ele traz de ordem decrescente o meu status de aprovação, né? Perceba, o primeiro é reprovado, depois pendente, depois pendente. Por que o reprovado está na frente do pendente, né? E se a gente for olhar aqui, ó, mais para baixo, ó, pendente, liberado e por fim aprovado, né? Porque ele está aqui, como minha coluna é tipo texto, essa coluna é tipo texto, ele já entende que tem que classificar em ordem alfabética. Se eu coloco aqui uma coluna igual ao número de requisição que é tipo numérico, ele já sabe que é ordem crescente ou decrescente, tá? Essa é a nossa variação. Então se eu colocasse aqui, por exemplo, ascending, né, de ordem crescente, ele ia pegar A de aprovado, né? Depois aqui, né, aprovado, depois liberado, né, porque não tem nenhum estado com letra B.
Ah, Danilo, eu queria, por exemplo, trazer primeiro os liberados, né? Calma que aí a gente vai usar outra função aqui do lado. Essa daqui é só ordem crescente, decrescente, né? Ou ordem alfabética. Outro exemplo que você pode fazer aqui com ela, olha só. Você pode estar, beleza, eu trouxe aqui o aprovado, mas eu quero, né, aqui, por exemplo, que ele mostre dentro dos aprovados as últimas requisições. Então, eu quero ver, por exemplo, primeiro o 14 antes do 4, né? Porque ambos estão aprovados, mas eu quero que o 14 apareça antes aí do 4. Aí, meu Deus do céu, não tem como fazer isso. Tem como sim, você pode usar um sort dentro do sort, né? Ou seja, eu já classifiquei por aprovado, agora basta eu classificar por número de requisição, né? Basicamente isso. Então, faço um sort, coloco aqui, e aqui na nossa expressão, eu quero agora para o número da requisição, né? Número da requisição por ordem decrescente, porque eu quero os últimos primeiro, né? Olha só. Vamos ver aqui. Vamos ver se o 14 vai aparecer primeiro do 4. Na verdade, olha só, tinha um 25, né? Que a gente nem tinha visto, ó. Mas tá aqui o 14, tudo aprovado, 13, 11 e o 4 aqui por último, como o último aprovado, né? Isso é bem legal. Ah, Danilo, eu não poderia fazer uma forma dinâmica para o usuário escolher, esse aqui é classificar por ordem crescente ou decrescente? Tem como sim. Se a gente fosse aqui, né, criar um drop-down, né, aqui tem o nosso, aqui nós temos o nosso controle, né, o controle suspenso, olha só. Esse controle suspenso, que é esse cara aqui já está aqui, eu já fiz, olha só, coloquei aqui, crescente ou decrescente. Mas espera, se eu colocar aqui, por exemplo, crescente, né, o que você poderia fazer, Danilo? Então, se você é um pouco mais avançado, Danilo, é só vir aqui, né, qual que é o nome desse drop-down? Esse nome do drop-down é DP ordem, né, DP ordem aqui. Beleza, era só vir aqui e colocar, né, no local de cima para baixo ou de baixo para cima, né, o nome aqui. Ou você poderia deixar aqui em inglês, mas tem uma forma de você fazer o quê? Você faz uma tabela e essa tabela vai ter dois registros, né, como se fosse o nome em inglês e o nome em português. E embaixo também aí o nome em inglês e o nome em português, mas você exibe para o usuário o nome em inglês, o nome em português dessa tabela, e para o PowerF, para ele entender aqui, né, que ele só entende inglês, né, ascend e descend, ele só vai entender se for em inglês. Então você cria uma tabela dessa forma aqui, olha só que legal. Então simplesmente eu vim aqui na nossa tabela, né, a função table, para criar tabela, eu criei dois registros, né, este aqui, né, esse primeiro registro aqui e o segundo registro aqui. Perceba, né, que ele é um registro porque tem chaves entre eles. Então eu tenho aqui o nome, né, em inglês, que é este cara aqui, e o nome BR, que é a coluna nome BR. Imagina então um Excel, nome user e nome BRA, né? É a primeira, o A2 é ascend, o B2 é crescente. Então imagina, por exemplo, uma tabela do Excel, né? Se eu vou abrir, por exemplo, aqui um Excel rapidinho. Então olha só, aqui no Excel, só para vocês entenderem, né? Então eu tenho uma coluna chamada nome usa e outra coluna chamada nome BRA, que é as colunas aqui, os registros. Então eu coloquei aqui, ó, ascending aqui, né? Faltou o N, ascending, e aqui crescente, e aqui descending, e aqui decrescente, tá? Então eu tô criando no Power Apps basicamente uma tabela assim, né? Que tem um cabeçalho e tem os registros aqui embaixo. Então voltando para o Power Apps, olha só, você aparece aqui o velo nome BRA, ou seja, aparece a coluna nome BRA. Mas aqui no nossa fórmula eu não posso usar o nome BRA. Eu tenho que utilizar, vou até tirar, vou deixar só um sort para ficar mais fácil para a gente entender. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então aqui no lugar do ascend eu vou colocar nosso dropdown ponto selected ponto. Aí ele me traz agora, em vez de ponto .velo, né, os dois tipos. Eu quero trazer a coluna nome BRA ou nome usa. Para o Power Apps ele tem que entender nome em inglês, né? Então por isso que eu vou passar essa outra coluna. E olha só, se eu venho aqui agora, tá filtrando por ordem crescente. E se eu mudar aqui, ele já altera para nome decrescente, né? Vou até mudar aqui, colocar o
ID, né? A coluna ID, para ficar até mais fácil da gente visualizar. Deixa eu atualizar. Ó, decrescente, aparece o último. Se eu venho aqui, crescente, ele já altera, ou seja, o usuário que está fornecendo qual tipo de classificação que ele está querendo. Então agora nós vamos conhecer a função sort by columns, né? É a mesma lista que eu estou utilizando aqui do lado, né? Mas a função sort by column, ela vai filtrar por uma coleção, e a sort, né? Somente sort, ela filtra por uma expressão. Ah, Danilo, mas não vi expressão nenhuma aqui. Olha só, você poderia vir aqui no nosso ID e colocar, por exemplo, menor que 10. Para ela filtrar, olha só os valores menores do que 10, né? Ou seja, vai começar a classificar a partir do 10, né? Então eu trouxe aqui o 11, né? O 13, o 14, né? Ele vai trazendo, porque eu botei menor que 10, 15, 16, 17, até chegar naquele nosso último 28, 29. Aí sim ele começa lá do começo. Então ele meio que começa a classificar daquele ponto que você colocou, dos itens menor ou igual a 10. Daí eu tá dando erro de delegação. Se você tem alguma dúvida sobre delegação, você tem que assistir esse vídeo aqui, né? É lógico, a gente teria que fazer outras formas aqui que não dariam erro de delegação, né? Conforme a gente explica nesse card aí, nesse vídeo que vocês estão assistindo, tá? Vou deixar aqui só 10. Só queria mostrar realmente para vocês que funciona essa expressão, né? Você pode colocar qualquer coisa aqui dentro de uma expressão. Mas vamos agora para o nosso sort by columns, tá? Então olha só, a função sort by columns, né? É essa daqui, ó, sort by columns. Beleza? Ele vai me pedir, olha só, uma fonte. Eu vou colocar aqui a fonte lista de requisição. E ele vai me pedir a coluna, né? E aqui eu posso selecionar qual coluna que eu quero classificar. Então vou procurar aqui, vou colocar, por exemplo, o nome do material. Eu fecho aqui. Vamos ver o que ele vai trazer. Ó, trouxe aqui para mim abafador, alicate, ou seja, de fato, muito parecido com a função sort, né? Mas a gente já vai ver algumas coisas diferentes. Uma das coisas, né? Você também poderia pegar ela aqui e utilizar, né, as ordens, né? Classificar por ordem decrescente, por exemplo. Decrescente. Legal. Olha só, ele já, em vez de pegar os abafador, né, o alicate, que seriam os primeiros aqui, ele já mostra o último, né, que é rolinho, né, com a letra R. Legal. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar e acrescentar agora mais colunas para ela filtrar. Então ela vai filtrar primeiro pelo nome e agora eu quero que ele filtre, né, por número de requisição. Então dou mais um ponto e vírgula e vem aqui número de requisição. Então agora ele vai fazer como se fosse aquele sort junto com o sort que nós fizemos na outra função, né, anteriormente. Aqui eu não preciso usar um sort by columns dentro do sort by columns para fazer. E pelo número de requisição eu posso também selecionar a ordem que eu quero, né, classificar. Nesse caso eu vou colocar em ordem crescente. Então vamos ver aqui o que ele vai nos dar. Ele vai continuar, né, aparecendo rolinho, prancheta, né, a máquina aqui, enfim, olha só, martelo. Martelo, ele trouxe primeiro o 13 e o 29. Se eu tivesse colocado o número de requisição ordem decrescente, ele ia aparecer o 29 e depois o 13 aqui, né? Isso é bem legal. Lembra que nós falamos na outra função que a gente queria forçar para começar, por exemplo, a filtrar, por exemplo, pelos pendentes, né? Então, o que eu poderia fazer aqui? Para ele começar a filtrar pelos pendentes, deixa eu até subir aqui de novo, né? O que eu posso fazer? Eu vou mudar essa primeira etapa aqui, vou colocar o status, né, que é a coluna onde mostra os nossos pendentes, estado da requisição. E olha só que legal, agora eu posso abrir um colchetes aqui e colocar que eu quero que ele filtre primeiro, por exemplo, pelos pendentes, aí depois eu quero que ele apareça os aprovados e depois eu quero que ele apareça os liberados, por exemplo, né? Então se eu faço isso aqui, olha que legal. Vamos ver se de fato ele vai trazer aqui, olha só. Na verdade eu coloquei errado, é sem o S, né? Aprovado e liberado. Vamos ver agora se ele vai nos trazer. Ó, agora sim, ó, primeiro os pendentes, ó. Depois tem que ser os aprovados. Vamos ver se vai aparecer depois pendente, ó. Pendente, pendente, pendente. Muita coisa pendente, hein? Pendente, ó, aprovado. Depois o liberado, né? Vamos ver aprovado. Aprovado aqui
e liberado. Depois disso, se eu tivesse, sei lá, 10 tipos diferentes, eu poderia continuar minha classificação. Aí ele iria classificar aí por ordem alfabética ou, né, ordem alfabética, né, tanto crescente ou decrescente. Isso é bem legal e muitas poucas pessoas sabem desse hackzinho que a gente pode usar com a função Sort by Columns. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Saiba aí que toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal PowerPoint na Prática, por isso você não pode deixar de se inscrever, mas durante toda a semana eu tô bem ativo aqui, tanto no Telegram e também fazendo caixinhas de perguntas aqui no Instagram. Então você não pode deixar de participar, mandar suas dúvidas e interagir aqui com a galera do Telegram, que é bem bacana, bem ativa essa comunidade. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Tenha uma excelente semana aí e conte com a gente com o que precisar, beleza? Fique com Deus e até a próxima. Valeu!